Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso. Hoje quero falar sobre a santidade de Madre Paulina. Hoje, dia 9, nós celebramos Santa Madre Paulina. Hoje comemora a santidade de vida da naturalizada brasileira, Amábile Lúcia Visintainer, que nasceu no dia 16 de dezembro de 1865 e partiu para a glória de Deus em 1942. Nascida na Itália, com apenas 10 anos de idade, emigrou-se para o Brasil, dirigindo para o estado de Santa Catarina, no sul do país, onde ela fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Então nós vamos entender um pouquinho hoje a vida desta santa, que hoje nós celebramos, Santa Madre Paulina. Seu nome de batismo era Amábile Lúcia Visintainer. Ela nasceu em dezembro de 1865 na cidade Vigolo Vítaro, região de Trento, que fica ao norte da Itália. Foi a segunda filha de Ana e Napoleão. Seus pais eram cristãos fervorosos, porém muitos pobres. Durante a infância de Amábile, toda a Itália passava por uma grave crise econômica e pestes contagiosas. Por isso, quando ela tinha 9 anos, seus pais decidiram emigrar para o Brasil. E aí ela veio para o Brasil. Chegando ao Brasil em 1875, foram para o estado de Santa Catarina, mais precisamente para a região de Nova Trento, onde vários tridentinos já estavam morando. Então já tinha várias pessoas vindo da Itália e morando nessa região de Santa Catarina. Eles foram se estabelecer num vilarejo recém-fundado no meio da mata chamada Vigório. Novo vilarejo recém-fundado. Tudo era muito precário e pobre. As famílias procuravam manter-se unidas para sobreviverem, alimentando o sonho de um dia prosperar. A esperança que um dia vai melhorar. Aí começa a surgir as grandes amizades na vida dessa jovem. Nesse novo vilarejo, Amábile travou amizade com uma menina que a acompanharia por toda a sua vida. Então ela fez amizade com Virgínia Nicolodi. As duas já tinham uma fé sólida e essa afinidade às vezes crescer ainda mais na amizade. Então essa fé sólida fez as duas crescerem na amizade. As duas eram sempre vistas rezando na capelinha de madeira. Elas fizeram a primeira comunhão no mesmo dia. Olha que bonito, as duas trabalhando e fazendo a primeira comunhão no mesmo dia. Nessa época, Abraham já tinha 12 anos de idade. Então, já 2 anos no Brasil. Então, essa caminhada de vida dessa jovem. E nesse pequeno vilarejo crescia aos poucos. Por isso, o padre responsável pela região
chamado Servanzi, esse padre da região, iniciou um trabalho pastoral ali, naquele vilarejo. Logo ele percebeu o espírito comprometido e sábio da adolescente, Amabile. Incumbiu-se de lecionar o catecismo às crianças, além de ajudar aos doentes e de manter sempre a capelinha do vilarejo que era dedicado a São José. Olha, o padre dá essa missão a essa jovem para lecionar o catecismo, anunciar aquelas pessoas do vilarejo. Esta incumbência certamente ajudou a amadurecer a vocação religiosa do coração da menina, da Amabile. Então, essa missão, delegado a ela, de levar o catecismo da igreja aos jovens, aos doentes daquele pequeno vilarejo. Amabile assumiu a missão de corpo e alma, levando sempre consigo a amiga Virgínia, essa amiga que ela fez. As duas dedicavam-se e se tornavam a caridade para com os mais pobres, ajudando os mais pobres, ajudando aos doentes, conseguindo mantimento para os necessitados, ajudando aos idosos, as crianças, enfim, a todos que precisavam. As duas, Amabile e Virgínia, começaram a ser reconhecidas por todo o povo italiano que vivia naquela região distante e abandonada do Brasil. Então as duas já estavam sendo reconhecidas pelos seus trabalhos. E tinham sonhos também. Esses sonhos poderiam e veio a ser realizado. Em 1888, Amabile teve o primeiro de 3 sonhos com a Virgem Maria. Amabile teve 3 sonhos com a Virgem Maria. E nesses sonhos, Nossa Senhora disse a Amabile: Amabile, é meu ardente desejo que comeces uma obra. Olha o desejo da Virgem Maria a essa jovem. Trabalharás pela salvação de minhas filhas. Esse foi o desejo de Nossa Senhora, a Virgem Maria, a essa jovem. Um desejo de Nossa Senhora. É meu ardente desejo que comece uma obra, trabalhará pela salvação de minhas filhas. E a Amabile responde: mas como fazer isso, minha mãe? Como vou fazer isso? Não tenho meios, sou tão miserável, ignorante. Olha a resposta dela. Como vou fazer isso, minha mãe? Mas quando acordou após o 3º sonho, Amabile assim respondeu em oração: servir-vos, minha querida mãe, eu vou servir, minha querida mãe. Sou uma pobre criatura, mas para satisfazer o vosso desejo, prometo me esforçar o máximo que eu puder. Olha a Amabile dando resposta. Vou servir. O vosso desejo eu prometo me esforçar o máximo que eu puder. Então ela começa a trabalhar, a fazer as suas obras. E com a ajuda dos pais também começou a ajudar naquele vilarejo. Amabile pediu e seu pai o ajudou a construir uma casinha de madeira. Olha só, os pais ajudaram ela a construir uma casinha de madeira num terreno perto da capela, aquela capelinha de madeira, doada por um barão. Foi essa construção.
o casebre se transformaria num pequeno hospital onde Amábile e Virgínia dedicaram-se arduamente aos cuidados dos doentes, mas também aos cuidados e à instrução das crianças. Então aí começa a funcionar um pequeno hospital naquele vilarejo. Aquele casebre se transformaria em um pequeno hospital, onde ela ia começar a cuidar das pessoas mais necessitadas. As duas nem sabia, mas ali estava nascendo a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Já estava no desejo, no coração da Virgem. As duas então nem sabiam, mas ali estava nascendo a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Primeiro paciente que elas cuidaram, que essa jovem cuidou, uma mulher com câncer. A primeira pessoa doente que Amábile e a Virgínia receberam no pequeno hospital foi uma mulher que tinha câncer, em estado terminal. Olha só, com câncer em estado terminal. A pobre não tinha ninguém que pudesse cuidar dela. Assim as duas assumiram a mulher no casebre. Então as duas recebem essa mulher no casebre. E aonde mais tarde iria se transformar nessa fundação. Era dia 12 de julho de 1890. Mais tarde, Amábile e Virgínia consideraram essa data como o dia da fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Olha só. Esse primeiro dia de atendimento foi a data inaugural da fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. A obra iniciou no dia em que as duas amigas começaram a atuar como enfermeira. Olha só, o papel das duas como enfermeira cuidando dessa senhora com câncer terminal. Uma obra inspirada por Deus. A congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição foi a primeira congregação feminina fundada no Brasil. Essa congregação foi a primeira fundada no Brasil. Pela santidade e necessidade dessa obra, ela foi aprovada rapidamente pelo bispo de Curitiba. Devido à necessidade, o bispo o aprovou. Um bispo de Curitiba, em agosto de 1895. 4 meses após a aprovação eclesiástica, Amábile, Virgínia e outra jovem, olha só, mais uma jovem fazendo parte da vida delas, chamada Teresa Maulé. Fizeram os votos religiosos na congregação. Na ocasião, Amábile adotou o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Olha, Amábile adota o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Além disso, ela foi nomeada superiora da pequena congregação. Por isso passou a ser chamada de Madre Paulina. A irmã superiora, Irmã Paulina, passa a ser chamada de Madre Paulina. E a irmã planta uma semente, que essa semente germina e cresce. A santidade, a caridade, é a prática apostólica de Madre Paulina e suas co-irmãs fizeram por atrair muitas outras jovens. A prática apostólica dessas meninas atraíram outras jovens. Apesar da pobreza e das imensas dificuldades
em que as irmãzinhas viviam, o exemplo que elas davam arrastava a multidão. Por isso, muitas jovens ingressaram na congregação. Elas continuaram a cuidar dos doentes, da paróquia, das crianças órfãos e dos pobres. Olha o trabalho dessas meninas, dessas irmãs. Cuidar dos doentes, cuidar das paróquias, cuidar das crianças órfãs, dos pobres. Além disso, começaram uma pequena indústria da seda para ter como sobreviver e manter as obras da caridade. Olha o trabalho árduo das jovens. Procurar recurso e construir uma pequena indústria de seda para sobreviver e manter as obras da caridade. E com todo esse trabalho, elas recebem um convite para instalar na cidade de São Paulo. Em 1903, apenas 8 anos após a aprovação eclesiástica, 8 anos após lá no vilarejo eles formaram a comunidade, o reconhecimento da congregação já era notório no Brasil, por causa da santidade de vida das irmãzinhas e do trabalho extremamente necessário que a realizavam. Por isso, nesse ano, Madre Paulina foi chamado para estender sua obra em São Paulo. Ela viu no convite um chamado de Deus e aceitou desafios. Olha só, esse chamado de Deus, ela aceitou como um desafio e vem para São Paulo. As obras em São Paulo. Em 1903, Madre Paulina e algumas irmãs chegaram a São Paulo. Então, Madre Paulina, mais algumas irmãs chegaram a São Paulo. Lá foram morar no bairro Ipiranga, Nova Morada, ao lado de uma capela. Olha só, uma capela, sempre igreja perto. Logo ela iniciou uma obra importante, a obra da Sagrada Família, que tinha como objetivo abrigar ex-escravos e suas famílias após a abolição da escravatura que tinha acontecido em 1888. Essas famílias viviam em péssimas condições e a obra de Madre Paulina deu a ela um pouco de dignidade. Afastamento, humildade e obediência. De todos esses trabalhos que Madre Paulina Superiora vinha exercendo com outras irmãs, tem um preço de perseguição, um preço de sofrimento. Que todos aqueles que trabalham na igreja, prestam algum serviço social, sempre tem alguém que persegue, sempre tem alguém que quer destruir. E Madre Paulina também, ela sente na pele a perseguição, as calúnias, a ponto de perder de ser superior, deixar de ser superior. Algum tempo depois, a obra cresceu em número de irmãs em ação social. Tempos depois, a obra veio crescendo. E nesse interim, Madre Paulina passou a ser perseguida e caluniada por uma rica senhora. Olha só.
passou a ser perseguida e caluniada por uma rica senhora chamada Ana Brotero. Essa mulher que perseguiu e caluniava Madre Paulina. Esta jovem ajudava nas obras. A perseguição foi tanta que em 1909 o bispo Dom Duarte destituiu Madre Paulina do cargo de superiora da congregação. E muito mais, e a exilou em Bragança Paulista, São Paulo. Ele destituiu Madre Paulina do cargo. Exilou em Bragança Paulista. Madre Paulina, no exemplo de obediência, acatou a ordem do bispo, mesmo que em lágrimas de dor. Madre Paulina obediente. Ela acata a decisão do bispo, mesmo com lágrimas e dor. E na ocasião ela disse: meu único desejo é que a obra da congregação continue para que Jesus Cristo seja conhecido e amado por todos. Ela, deixando a congregação, ela fala para o bispo que o desejo dela é que a obra da congregação continue para que Jesus Cristo seja conhecido e amado por todos. No exílio, Madre Paulina sujeitou-se aos trabalhos mais humildes e pesados, sem murmurar nem reclamar, mas entregando tudo ao Senhor. De superiora, ela passa a exercer um trabalho mais humilde, um trabalho mais pesado, mas sem murmurar e sem reclamar, mas entregando tudo ao Senhor. E mais tarde ela vai ser reconhecida por essa obediência, desse trabalho entregue ao Senhor. 9 anos depois, olha só, 9 anos depois daquele chamado ao exílio, Madre Paulina foi chamada pelo mesmo bispo de volta à casa geral da congregação em São Paulo. Aquele mesmo bispo que mandou ela para Bragança Paulista, exilada lá, chama ela de volta à casa geral da congregação em São Paulo. Suas virtudes de humildade e obediência foram reconhecidas. A humildade e a obediência dela, na sua humildade, ela é reconhecida daquela perseguição, daquelas calúnias. Depois dessa prova de fogo, de ser reconhecida, por isso ela foi chamada para viver entre as novas irmãs e servir de exemplos e testemunhos cristãos para todos. Ela é chamada para dar testemunho e exemplo da sua vida que levou, do seu serviço prestado, serviço pesado, humilhado. Nesse tempo, destacou-se seu espírito de oração e a grande caridade que tinha para com todas as irmãs, especialmente aos doentes. Exemplo de oração e de grande caridade. Madre Paulina é reconhecida e volta a casa, a congregação. E essa casa na congregação vai ser o seu fim. Vai ser um momento de sofrimentos, de enfermidades, de diabetes, membros de seu corpo amputado,
cega. Ali na casa de volta da congregação, ela vive os seus últimos momentos de vida. A partir de 1938, Madre Paulina iniciou um período de grande sofrimento físico. Então, em 1938, ela iniciou um grande período de sofrimento físico por causa do diabetes. Seu braço direito teve que ser amputado e que lhe causou várias amputações devido ao diabetes. Seu braço direito é amputado. Quanto ela cuidou dos doentes, primeira mulher com câncer terminal, e outros tantos doentes, como enfermeira ela cuidou. E nesse momento ela está sendo enferma, com diabetes, braço direito amputado e outras várias partes amputadas. Passou os últimos meses de sua vida cega. Olha só. A diabetes a tornou cega. Passou os últimos meses da sua vida cega, vindo a falecer em 9 de julho de 1942, que hoje nós celebramos Santa Madre Paulina. Depois disso, que ela ficou cega e veio a falecer, foram 4 anos de sofrimento físico e de testemunho de fé. Então foram 4 anos de sofrimento, de enfermidades. E um grande testemunho de fé. Ela permaneceu firme, louvando ao Senhor por tudo isso e sendo cada vez mais amada e admirada pelas irmãzinhas. Mesmo na sua enfermidade, louvava a Deus por tudo que é mais amada. E ela sempre admirada pelas irmãs. Por isso, após 4 anos de dor, 4 anos de sofrimento, ela entregou sua alma a Deus na casa geral da congregação fundada por ela. Depois de 4 anos de sofrimento, ela entrega sua alma a Deus na mesma casa onde por ela fundada a congregação. Era o dia 9 de julho de 1942. Por isso hoje nós celebramos Santa Madre Paulina. O Papa João Paulo II celebrou sua beatificação em 1991, em visita ao Brasil, em Florianópolis, Santa Catarina. Sua canonização aconteceu em 2002, pelo mesmo Papa, João Paulo II. Assim, ela passou a ser chamada a primeira santa canonizada no Brasil. A primeira santa canonizada no Brasil, mas que nasceu na Itália e veio, ainda criança, ao Brasil, dedicar a sua vida aos doentes, aos enfermos. E hoje nós celebramos essa data na comunidade Santa Madre Paulina, aqui em Salto. Às 17 horas vamos ter a Santa Missa solene, procissão, celebrando Madre Paulina. Aqui na nossa comunidade, em Salto, a partir das 17 horas, nós vamos estar celebrando a Santa Missa dessa jovem que dedicou a sua vida, e a sua vida é exemplo para todos nós brasileiros.
estar a serviço dos mais necessitados, estar a serviço dos mais pobres, dos doentes. Madre Paulina foi exemplo para nós. E tem a oração também da Madre Paulina, que a gente possa pedir graça também desejada. Ó Santa Paulina, que pusesse toda a confiança no Pai e em Jesus, e que, inspirado por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido. Nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, peça a sua graça desejada. Peça a intercessão de Santa Madre Paulina. Santa Madre Paulina intercede por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, um mundo mais justo e fraterno. Santa Madre Paulina, interceda por todos nós. Santa Madre Paulina, rogais por nós. Amém.